Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Muito bom você por aqui, vamos continuar o nosso curso, mais uma aula. Se você não acompanhou, agora nós temos aí todas elas também já numa playlist que você pode seguir. Se você perdeu alguma aula, você pode olhar lá todas as aulas da catequese para o fim da treta. E hoje nós vamos dar início a um tema que eu acho que era importante nós tratarmos, que é um tema que está relatado numa das perguntas deste livreto aqui, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que ele é nada mais do que o resumo do amarelão que está aqui atrás de mim, né, do Catecismo da Igreja Católica, e que está, logicamente ele não vai estar, isso que está mencionado aqui não vai estar relatado, por exemplo, no Catecismo Romano. Por quê? Porque você não tinha essas ideologias no Catecismo Romano. Que o Catecismo Romano, a grande oposição que o Catecismo Romano está respondendo é a Reforma Protestante. Mas vai estar aqui, estas ideologias vão estar respondidas aqui, e eu vou ler o número 512 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que nada mais é do que um resumo do que vai estar explicado lá. Talvez não com as palavras, e aí a gente entende o contexto de 1992, né? Porque lá talvez você vai falar, Leandro, mas a gente olha, até fala ideologias, mas não deixa tão explícita como está no Compêndio do Catecismo. O que acontece? Em 1992 você tem a derrubada do Muro de Berlim. O Muro de Berlim derrubou, na verdade, já derrubou. Você tem, vamos dizer assim, uma vitória. E você tem um pequeno período ali, porque em 1992 as coisas vão começar a se refazer, ideologicamente falando. Daqui a pouco eu falo disso. Mas eu peço que, se você não entendeu ainda, assista os outros vídeos. Por quê? Porque nós estamos ainda no 8º mandamento, mas o que eu vou relatar aqui já é o 7º. Então nós estamos naquele período de transição entre um mandamento e outro, né? Estamos aí para falar de um, mas já estamos tratando de outro, porque eu ainda vou tratar um pouco do papel prático nosso, que a gente pode fazer essa pergunta: e o nosso papel? O que a gente como cristão vai fazer então, diante disso? Como é que a gente responde? Porque muita gente fica com dúvida, né? Então na próxima aula nós vamos explicar um pouco do nosso papel. Porque as pessoas ficam na dúvida: então eu voto ou não voto? Eu faço ou não faço? De que jeito que eu faço? Então nós vamos tratar um pouco disso. É lógico que hoje eu já vou falar um pouco disso. E que depois dessa questão do papel prático, nós vamos falar um pouco sobre polarização. A tal chamada polarização. O que fazer? Você está aí, católico, querendo entender, e de repente você se encontra numa tal de uma polarização que as pessoas estão falando mal. Será que a polarização é uma coisa ruim? É isso que nós vamos discutir um pouco, né? Porque será que ela é uma coisa ruim, como as pessoas falam hoje, né? Então muita gente critica, parece bem incomodado com a situação. É isso que a gente precisa pensar, né? Por que as pessoas criticam tanto e reclamam tanto da tal polarização, mas ao mesmo tempo gostariam que houvesse um debate? O que vocês querem afinal, né? Então você vai entender um pouco disso, mas hoje nós vamos tratar exatamente desta parte do Compêndio do Catecismo. Vamos relembrar o que eu falei agora no comecinho. Em 1992 o contexto era outro do que é hoje. Hoje você tem de volta, né, reafirmado as ideologias, que era uma coisa que soava meio estranho no começo da década de 90, porque você teve a queda do Muro de Berlim, você teve a perestroika, a União Soviética falida, você tem a dissolução, né, a União Soviética deixa de existir, você tem outros países se soltando da União Soviética, e você começa a ter uma ideia de que não tem... Isso passava na boca, inclusive já no início de 2000, boa parte da década de 2000. Eu me lembro muito bem até de uma professora na TV
professora, não sei se ela era historiadora, socióloga, eu não marquei, tá, gente? Isso aí era coisa. E ela falava assim: não existem mais ideologias, né? As pessoas não votam mais por esses motivos, as pessoas votam às vezes por uma afinidade ao político, e de certo modo isso permaneceu. Existe uma afinidade ao político, existe uma afinidade, a capacidade que essa pessoa tem de atrair, né? Mas as ideologias existem, né? E em 1992 o que estava acontecendo é o fim daquilo que as pessoas conheciam de modo clássico e o início de uma linha ideológica um pouco diferente do que se conhecia até o final da década de 90. Você tinha aquele negócio mais bruto, né? O que você começa a ter é uma coisa mais, entre aspas, tá, gente, soft, que começa a se apresentar a partir de certas causas. Então o que você tem em 1992? Você tem o Rio 92. O que trata Rio 92? Trata de ecologia. O que tem a ver com as ideologias que se falava antes da década de 90? Absolutamente nada, aparentemente. Só que toda aquela essência ideológica começa a se manifestar em outras causas políticas e assumem novas causas sociais, né? Você vai ter em 1994 na ONU, né? Muita gente não sabe disso, então eu vou contar para vocês. Em Pequim, numa reunião que teve em Pequim da ONU, você tem pela primeira vez, por conta de uma jogada política das feministas, a criação, na verdade, a introdução de um termo que até tinha essa linguagem em inglês, mas não tinha em outras línguas, e passa a se usar o termo gênero para sexo. Nos documentos da ONU não se usava, né? Foi uma jogada realmente que, veja, olha, os frutos estão vindo agora, né? Você começa a ter com muito mais força. Já existiam os movimentos, já existia movimento feminista, já existia movimento LGBT, só que você começa a ter com muito mais força. E, por exemplo, você começa a ter no final da década de 90, início de 2000, em vários países, inclusive aqui no Brasil, as tais paradas, né, do orgulho. Então, aparentemente, as pessoas não estão vendo isso como motivação ideológica. O pessoal só vai perceber que isso tem força ideológica por conta de alguns partidos, como por exemplo no Brasil você tem o PSOL, que é um dos que levanta essas bandeiras, ou por exemplo o Partido Verde, que levanta mais a bandeira ecológica. E aí fica perceptível para as pessoas que tem realmente alguma força ideológica. A princípio pareciam ser apenas algumas necessidades que algumas pessoas tinham e se reuniam, né, e estavam, né, de modo justo pedindo: olha, nós estamos sofrendo aqui, estamos levantando a mão porque ninguém está olhando para nós, olhem nossa causa, por favor. Então estavam eles levantando as suas mãozinhas e dizendo que estavam sofrendo, mas o que a coisa foi ganhando força, espaço, né, foram ganhando cargos públicos, e isso tomou uma extensão que hoje é perceptível, né, que você tem realmente um espectro político que domina estas áreas e estas defesas, vamos dizer assim, destes grupos específicos. E então nós chegamos no número 512 do Catecismo da Igreja, do Compêndio do Catecismo da Igreja, que está lá, né? Se você quiser o Catecismo Maior, está lá no 2424 e 2425. Vou ler aqui. A pergunta é: o que se opõe à doutrina social da Igreja? Veja bem, a doutrina social da Igreja é um conjunto de cartas que se iniciou a partir do Papa Leão XIII. A primeira carta é a Rerum Novarum, né? E assim se seguiu pelos papas, né? E até o próprio Papa São João Paulo II teve uma carta social, né, que é a 100º ano, mencionando a 40º ano, mencionando a Rerum Novarum. Por quê? Porque fez 100 anos dessa carta. Então nós tivemos aí 100 anos de manifestações aonde a Igreja deu seu posicionamento político e social sobre os problemas da sociedade, exatamente, porque já não bastava mais o fato de que a Igreja é a maior instituição de caridade. A Igreja é a única que verdadeiramente faz caridade. Se mais alguém faz algum bom ato,
ela faz por filantropia ou até pode ser um ato de misericórdia, né, corporal. Né? Talvez tenham grupos que cuidam de alimentar pobres, outros de vestir as pessoas ou cobri-las com um cobertor. Isto é nobre, isto é belo, isso deve continuar acontecendo. Se existem grupos que, por exemplo, acolhem órfãos, que têm acolhimento a viúvas e outras pessoas que estão isoladas no mundo, né? Não tem a quem recorrer, pessoas doentes, então nós apoiamos esse tipo de trabalho. Isso aí nós nunca seríamos contra, a igreja nunca foi contra, e acho que você, como bom cristão, não deve ser contra esse tipo de coisa, né? É claro que, obviamente, a gente sempre observa o que é que está por trás dos objetivos do grupo, né? Quais são as intenções do grupo ao qual está à frente. Mas na maioria das vezes, me parece que as pessoas estão com boa vontade para ajudar aquele que sofre, né? Então, estas são as ações, né? A doutrina social passou a tratar de uma visão política, social, geral da sociedade, até se opondo a alguns sistemas políticos. Por quê? Porque esses sistemas políticos visavam muitas vezes até alterar todo o status quo da sociedade, consequentemente de todo o Ocidente, né? E alterar a mentalidade das pessoas, inclusive retirá-las da religião. Então a igreja falou: opa, peraí, vamos dar uma resposta, né, às questões relacionadas ao trabalho, às questões relacionadas à sociedade em geral, ao pensamento. Por quê? Porque nós estamos sendo atacados né, desses grupos que a princípio parecia se tratar de alguém que estava vendo as necessidades de trabalho dos trabalhadores na época, né, a princípio relacionado à Revolução Industrial, e agora parece que o problema somos nós. Então a igreja começa a analisar, olhar para as pessoas, ver que tem pessoas realmente com necessidades e vamos colocar a nossa posição nisso. Então daí que surgiram esses documentos chamado a doutrina social da igreja. Então são cartas papais, ok? Opõe-se à doutrina social da igreja aos sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas. Direitos fundamentais das pessoas. Quais são? Nós falamos aqui. Quinto mandamento: não matar. Então quer dizer, a vida sendo resguardada desde o início até o fim. Quarto mandamento: a manutenção da família. Que ela se mantenha e possa ser cuidada e possa ser mantida e possa se ter uma família do jeito como uma pessoa, né? Pessoas que querem ter suas famílias grandes, né? Que elas não sejam proibidas ou sejam criticadas ou se crie formas de bani-las, né? Então isso tem de ser mantido. Dentre elas também a gente fala da questão de privilegiar sempre, de modo que as pessoas não sejam enganadas, não se roube, elas possam ter a sua propriedade mantida. Então tudo isso está aqui, tá? Os direitos fundamentais das pessoas estão lá nos 10 mandamentos que a gente vem tratando já nas aulas anteriores e vamos continuar tratando nas próximas. Então preste atenção. Ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Opa! Olha aí, temos um primeiro cuidado, um primeiro alerta, né? O lucro não pode ser a regra exclusiva para a direção do mundo. Por quê? Muita gente não sabe, mas isso historicamente é perceptível. Você pode procurar, não só em livros, você pode procurar estatísticas econômicas e você perceberá a mudança que a sociedade teve depois da Revolução Industrial, né? Então, a virada que nós tivemos, e eu acho que eu já falei isso em encontros anteriores, é de que nós tivemos uma outra linha que ordenava, que orientava toda a sociedade, que se chamava família. A ideia de família era o ordenador da sociedade. A sociedade era toda alinhada, né? E ela se organizava a partir da ideia de família. Então, você ter alguém numa liderança
e você ter os outros como filhos, vamos dizer assim, ao qual eles aprendem e então eles se tornam também novos pais ou novas mães para conduzir, né, num determinado ofício, era uma coisa comum. Com a vinda da Revolução Industrial, isso deixa de ser. Por quê? Porque o que começa a valer é o corte de gasto. É a vitória do custo, né? O custo corta o custo, então você tem um produto a vender, você não necessita mais ter aquele que era o mestre a ensinar o ofício, porque agora você consegue fazer uma linha de automontagem. Então o cara só coloca a pecinha aqui, aperta o botão, o negócio tá, chapa, né, fresa, turbina tal. Hoje mais fácil ainda, né? O cara já programa tudo, aperta o botãozinho, toda a máquina, o produto já sai pronto. O negócio está ficando cada vez mais incrível, né? Já tem as máquinas de impressão 3D até para casa. Então, coisas que necessitava de muitos operários vão diminuindo. Coisas que você fazia uma relação manual, artesanal, você já tem a industrial, e com a industrial você deixa de ter esta ideia de família. Você começa a ter a ideia de sociedade agora industrial, e a economia passa a ser o novo orientador da sociedade. Não é mais a família que é o que ordena a sociedade, agora é a economia. Dito isto, né, a gente ainda vai tratar mais sobre isso daí, mas só para você entender, uma sociedade começa a ser, a princípio, uma sociedade que era uma sociedade que tinha como base as sociedades primárias, quer dizer, aquelas sociedades onde os papéis não passam, né? Tem um sociólogo chamado Kingsley Davis que escreveu um livro chamado A Sociedade Humana, na década de 50, e lá ele fala que as sociedades primárias são aquelas que têm papéis que não passam. Então papai vai ser papai mesmo depois de morrer. Os filhos vão lembrar dele, vão dizer meu pai. Não deixa de ser seu pai. Mesmo quando ocorrem as tristes separações, papai continua sendo papai e mamãe continua sendo mamãe. Não muda a sociedade. Não muda o comportamento. Agora, numa empresa, você tem um número de crachá. Numa universidade, você tem um número de RA. Num outro local, você tem um número específico. Para a sociedade, você tem um número de RG, um número de CPF. Você é um número apenas. Quando você morre, alguém assume o seu papel. Quando você é demitido, alguém assume sua função. Você é apenas mais um no mundo. Se para a sua família você é você, né, você tem nome, você não tem uma função, você tem até um papel a executar, se você é pai, se você é filho, se você é mãe, se é avó, se é tio, seja quem for, mas esses papéis não passam. Esses papéis permanecem para todos sempre. E é isso que Kingsley Davis trata no livro Sociedade Humana. E ele mostra que a nossa sociedade, que era de linha e de orientação de uma sociedade primária, passa inclusive agora para as sociedades primárias, quer dizer, para as famílias, começam a se secundarizar. O que está acontecendo? As pessoas já não conseguem ver nos papéis eternos que nós temos esta eternidade, começam a dizer que família é estar perto de quem você gosta. Então, se a pessoa tem algum problema com a família, ela não precisa mais se preocupar, porque ela pode ficar só com seus amigos e dizer que esses são a família, né? E aí os papéis, os nomes, as fontes viram só nomes, viram talvez um carguinho, viram talvez qualquer coisa que determina aí um papel, mas é um papel que dura hoje, mas se separou, não é mais, ou então eu não gosto mais dessa pessoa, eu não rejeito, a ponto de já não considerar as pessoas pessoas, a ponto de dizer, olha, você já está numa idade muito avançada, então talvez já tenha passado a sua hora, que tal um chorinho, né? Ou então, para aquelas pessoas que tratam as suas relações como um parque de diversão, olhar para a possibilidade de uma gravidez apenas como um estorvo e olhar para aquele serzinho que pode vir como uma bênção, não, já olha como um problema, assim como quem tem qualquer doença e precisa ser curado da doença, então olha também para um bebê, olha para uma futura pessoa como um problema. Então esta é a secundarização, quando as pessoas já deixam também que nas
sociedades primárias, nas famílias, passe a ter esta ideia de número. As pessoas estão aí, mas elas poderiam não estar, não estou nem aí para elas. Né? Hoje eu estou aí porque elas me dão alguma coisa, amanhã não estou me rendendo nada. Para que eu vou ficar cuidando? Né? Acaba com esse negócio logo, resolve o problema. A gente começa a ter e ver famílias assim e ver sociedades inteiras já criando leis para banir pessoas que já não têm função na sociedade. Por isso que se aprovam esses tipos de leis, como eutanásia, como aborto, para que as pessoas passem. Né? Já estão enchendo o saco, não tem mais. Eis aí tudo isso que nós estamos dizendo. Por isso, a igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao. Ou seja, toda ideologia associada ao que eu vou falar aqui. Todas as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou a outras formas ateias e totalitárias de socialismo. Preste atenção, ou seja, tanto o comunismo quanto o socialismo são proibidos que nós católicos vivamos dessa maneira. Queiramos um negócio assim, porque isto não nos levará a Cristo, nos levará a um problema. Se o seu padre fica arrumando desculpinha esfarrapada, se qualquer campanha por aí fica dando papinho, não adianta querer fazer conversinha. O catecismo vale mais do que opinião, tá? A opinião do seu padre precisa obedecer isto aqui. Se ele ficar dando desculpas para isto aqui, é ele que está errado, não é isso aqui não, tá? Aqui está escrito com muita clareza. Por isso a igreja recusa ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Então não adianta vir com conversinha. Além disso, rejeita na prática do capitalismo. Então, peraí. Tem algum problema com o capitalismo? Vamos ver qual que é o problema do capitalismo. Não é ele todo, olha só. Um foi condenado inteiramente, o outro é condenado uma parte. E nós vamos explicar qual que é essa parte. Tem um nome que não está marcado aqui, mas eu vou dar o nome para você. O individualismo. Lembra que eu falei? A mudança da sociedade primária para secundária? Aí, ó. A primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Isso tem um outro nome. Isso tem um outro nome. Que não está escrito com todas as palavras, mas vou dar um nome para você. O nome disso é liberalismo. Porque o capitalismo é uma ferramenta. É uma ferramenta utilizada por qualquer uma das linhas políticas que adotarem. Se for um partido comunista, se for um partido social-democrata, que é um partido socialista, tá? Um social-democrata é um socialista. Onde está essa separação? Por que tem essa separação? Porque na década de 60, o partido era um blocão. Só que na década de 60, uma parte da esquerda se revoltou com Stalin. Então, divulgaram os erros de Stalin, os crimes de Stalin. Aqueles que permaneceram com Stalin são chamados de comunistas. Ou aqueles que adotam algumas ideias do Mao Zedong, ou até os trotskistas. Então essa turma é chamada de comunista. Mas tem um pessoal que fez uma outra elaboração, uma outra análise do Marx. E diz assim, olha, não dá para ficar com essa ideia de fazer na forçada. Da gente pegar e tomar o poder com arma armado e tudo mais. Não, a gente prefere agir de um jeito mais brando, através da democracia, para ser votado e tudo mais. É o social-democrata. Ele se opôs e ele entende que o que o Marx disse é uma profecia autorrealizável. A ideia de que nós estávamos num mundo capitalista, e então vai vir um socialismo, e então, só que esse socialismo não precisará ser armado, forçado. Ele vai vir pelo voto, essas pessoas vão ganhar o poder, e ganhando o poder, amanhã chega o comunismo. Então é mais ou menos assim que ela pensa. O pessoal comunista não pensa assim. Ele passa a adotar
em diversos países do Ocidente, inclusive no Brasil, ele decide entrar também para a política. Mas por muito tempo, principalmente os partidos comunistas, não que os sociais-democratas não façam isso, tá? Ou não entrem nesses jogos. Mas principalmente os partidos comunistas, também na América Latina, acabam tendo muita parceria com o crime organizado, com grupos de guerrilha, como por exemplo as Farc, e fazem negociatas às vezes até com grupos de radicalidade muçulmana, como por exemplo o Hamas. Então, se você não sabia disso, vai atrás. Não precisa acreditar em mim, pesquisa. Vai lá e pesquisa. Então, esses grupos também entram na economia, esses grupos também se envolvem. O que vai diferenciar eles dos liberais vai ser mais ou menos intervenção econômica. Mas qual é o problema dos liberais e por que os liberais acabam sendo criticados? E eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma condenação formal da igreja ao liberalismo. Então você que vem com essa conversa de eu sou conservador no costume e liberal na economia. Não senhor, não senhor, isso não funciona, isso não vai dar certo e agora eu vou te explicar por que isso não dá certo. Isso não dá certo pelo seguinte, meu amigo, porque quando você fala que você é liberal na economia, você não está entendendo o que você está falando. O liberal, radicalmente dizendo, principalmente o liberal mais atual, do autor Robert Nozick, ele entende o seguinte, que o mercado regula tudo. O mercado é o moderador da sociedade. Então, se o mercado pode, tudo pode ser feito. Se o mercado permite que as pessoas tenham a liberdade, vamos, muitas aspas aí, a liberdade para decidir se vive ou não uma pessoa com mais idade ou uma pessoa que ainda está no ventre, o mercado decidiu, então acabou. Então o indivíduo pode decidir e ninguém pode se envolver, nem a igreja nem o Estado. A igreja é contra o Estado? Não 100%. A igreja não é 100% favorável ao Estado, tanto que, inclusive já saiu vídeos sobre isso, de respostas do compêndio, você pode encontrar aí, que existe um momento, e eu já expliquei também em vídeos anteriores, onde você como cristão deve se opor a qualquer tipo de excessos do Estado, certo? Uma desobediência civil, sim. Por quê? Porque primeiro se obedece a Deus, depois se obedece aos homens. Quando as leis estão transgredindo aquilo que é de Deus, não se obedece mais. Então não dá para ser 100% liberal. Porque o mercado não pode ser o regulador, não pode regular a sua vida. Então você não pode vir com esse papo de eu sou liberal na economia, porque consequentemente você será liberal nos costumes. Aí sabe o que vai acontecer? O pessoal até brinca, que o liberal ele acaba sendo navio quebra-gelo do comunista ou do social-democrata. Porque primeiro ele percebe assim, não, o mercado tem que regular tudo. O mercado que tem que dizer se pode ou não pode. O mercado vai se autorregular. Aí de repente ele percebe que o mercado não se autorregula, que precisa de regras, que precisa de algumas coisas. Aí ele começa a acreditar que o Estado tem que... não, mas pelo menos para esta coisinha aqui deixa o mercado intervir. Aí você começa a ter o que nós temos hoje. Empresas mega bilionárias que começam a determinar o que nós podemos ou não podemos falar. Mas como elas não têm poder total, isso começa a incomodar outros influenciadores que também já têm uma grana. O que eles começam a falar? Não, olha, mas se as empresas já não conseguem porque realmente essas pessoas estão elas vão lá e conseguem se defender de que tem o seu direito de liberdade de expressão, então nós temos que ter uma lei para proibir certas pessoas. Porque as pessoas têm liberdade, mas nem todas. É quase igual. Olha, quem não viu aqui, procure no playlist Distopias aquela coisa da Revolução dos Bichos, Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros.
Então, o que você precisa entender é que, a partir do momento que os liberais começam a querer tomar controle a partir do mercado, das empresas e dizer o que pode e o que não pode, a próxima tendência é uma regulação estatal. Não tem como. Por quê? Porque até as empresas vão querer que essa regulação aconteça. Então, o que você vai ter é o que a gente já está começando a ter, né? Já estamos bem avançados nisso. Você começa a ter as empresas carregando as tendências e o Estado determinando as leis, né? Você acaba tendo uma coisa misturada, que em alguns países você acaba tendo predominância dessas empresas, mais uma regulação estatal. Em outras você tem essas empresas reguladas pelo poder estatal que tem uma mão muito maior e controla todos. Você acaba não tendo. Você acaba tendo um negócio maluco que parece uma esquerda com a direita abraçadinha. Então, quando me perguntam, Leandro, você é de direita ou é de esquerda? Eu falo, não sei. Porque pra mim é uma loucura isso aí. Esse mercado maluco que controla tudo, essas empresas gigantescas que tem um poder e às vezes uma grana que é maior que PIB de muito país aí, e que começam a se envolver e cutucar aqui dentro, né? Começo a pensar se o que nós estamos tendo não é o tão sonhado progressismo do Auguste Comte, que ele falava de uma era da tecnologia, né? Onde a tecnologia, o progresso seria o dominador de tudo. Ele era meio louco, meio doido, mas eu acho que esse cara não tá tão doido assim das ideias, não. Eu acho que no fim, muita gente trabalhou pelo comunismo, muita gente trabalhou pelo socialismo, tem um monte de gente falando de liberalismo, né? E no fim das contas nós vamos ficar com o progressismo, tendo, né, as grandes corporações atreladas a um poder estatal gigantesco. Ou seja, nós estamos pegos. No fim das contas não vai melhorar nada. Vai continuar essa loucura. E tanto para os liberais, que são filhos da Revolução Francesa, tá? E todas as ideias dos liberais provêm da Revolução Francesa e estão condenadas. Procure a encíclica Pascendi, procure os sílabos. Para de ficar, ai não, mas será que é? Será que a igreja é realmente contra? É, né? Existe toda uma condenação ao modernismo, toda a ideia moderna, ao liberalismo, né? Procura lá o livro, tem um livro do Centro Dom Bosco, que eles tinham lançado pelo clube, agora o clube não tem mais, mas eles ainda vendem, chama Liberalismo é Pecado. Lá está muito bem explicado os problemas, né? Como está atrelado uma coisa com a outra, né? O liberalismo, um filhote do liberalismo chama-se maçonaria, né? E todas as ideias revolucionárias, aquelas da Revolução Francesa, colocou lá uns 250 mil na guilhotina, né? Um monte de gente morreu. E é isso que foi acontecendo. Então não fique achando que esse negócio aí não vai dar problema, porque dá, cria-se problemas. E isso que eu falei, a primeiro momento, não, o mercado regula, ele se autorregula, e daqui a pouco o próprio mercado, quando atinge um patamar de poder muito grande, ele começa a pedir para o Estado regular. Para quê? Primeiro, para ele não sair do poder. Segundo, para ele não deixar outro vir tomar o lugar dele. Que é o que acontece hoje, as Big Techs estão deitando e rolando aí pelos países como o nosso, né, dizendo que pode e o que não pode. Por quê? Para eles não caírem, né? Porque às vezes vai chegar uma hora que o dinheiro não vai comprar. O pessoal fala, não, mas eles já têm tanto dinheiro, que é um dinheiro infinito. Mas uma hora começa a quebrar, né? Várias dessas empresas estão mandando um monte de gente embora. Grandes empresas mandaram a gente embora. Acho que foram 27 mil na Amazon, ou tantos mil na Apple, tantos mil na Meta. A Google mandou um monte de gente embora. E sentem que outros programas vão substituindo os programas que aqui estão. Então isso aqui hoje está aqui, né? Estamos aí há pouco mais de 10 anos no YouTube, mas amanhã pode vir outro. Substituir tudo isso, a gente tem que sair dessa plataforma para uma outra, porque é a nova tendência, porque agora todo mundo só está vendo ali. Acontece, né? As pessoas hoje estão vendo vídeo de curtinho. Isso aqui que eu estou fazendo é um contrassenso. Estou indo contra a maré, né? Vídeo de mais de 30 minutos. Loucura. Mas o ponto é esse. O ponto que nós estamos é este.
né, que eles têm um poder gigantesco e eles começam a se envolver. Então não caia nessa conversa de que o liberal né, não vai resolver o problema. Ao contrário, vai manter o problema. Nós precisamos, e eu não tenho resposta para isso não, tá, gente? Se você veio aqui esperando que eu ia dar a resposta, o que substitui é assim: mercado sempre existiu. Sempre existiu mercado. Sempre existiu compra e venda. Existia troca também, né, o tal do escambo, mas a moeda já existe há muito tempo. Então ela facilita o mercado. Então não tem nada de errado no capital. Pessoas ricas e pessoas pobres também sempre existiu. O próprio Jesus fala: pobre sempre tereis. E ele também visitou não só os pobres, mas também visitou os ricos. Então o problema não está nos pobres, nos ricos. O problema não está em existir um mercado. O problema está em como essas pessoas querem dominar isto, né? E dominar o mundo e consequentemente substituir tudo que aí está, inclusive a fé. Então o problema está nisto. Onde esse pessoal quer chegar? Esse pessoal quer chegar num mundo onde a fé não tem mais relevância nenhuma, onde não mais se precisa da fé, onde mais não se responde mais nada com a fé. Seja no comunismo, seja no socialismo, no liberalismo ou no progressismo. Qualquer uma dessas porcarias vai levar para uma ideia ateia e, portanto, condenada pela igreja por isto. Por quê? Porque quer se fazer através do homem a solução ou a cura para todo o mal. E a gente sabe que isso aí, todas as vezes que tentou essas coisas, o que gerou foi morte e destruição. Se estas geram morte a longo prazo, a pior das experiências, que nem está relatada aqui, mas é condenada pela igreja, que é o nazismo, né, arrebentou num curto espaço de tempo, de um modo tão grande, tão brutal, que até as pessoas que seguem estas ideologias ficaram amedrontadas. Por quê? Porque você vai trazendo experiências, né, ideológicas, é lógico que você vai chegar num extremo. Aí chegou-se no extremo, todo mundo pertencia a essas ideologias. Opa, calma, pera aí que esse negócio é demais. Mas o nazismo nada mais é do que uma tendência de toda essa porcariada que veio crescendo já desde a Revolução Francesa. Na verdade, desde a Reforma Protestante. Porque a Reforma Protestante nada mais é do que uma revolução. A cabeça do Lutero é a cabeça revolucionária. Então o negócio já vem de lá. E aí você já teve, né, as guerras por conta de religião por causa do senhor Lutero. Aí você tem a coisa crescendo. E aí você tem os absolutistas, que já é uma mentalidade revolucionária. Por quê? Porque o absolutista, o rei, ele começa a achar que ele tem o poder temporal e o poder espiritual na sua mão. Ele não precisa mais de igreja, não precisa mais de nada. Ele interpreta, ele define, ele diz o que é. E a coisa começa a piorar. Visto que a coisa tá pegando, surge a Revolução Francesa, começa a derrubar todos os reis, começa a matar um monte de gente, começa a mudar todas as regras. Isso muda o mundo inteiro. As regras mudadas, surge a Revolução Industrial. Consequentemente, nós vamos ter as grandes cidades e os primeiros. Uma coisa que não tinha, tá? Você não sabia disso? Não existia mendigo na Idade Média. Então começa a ter mendigo, porque a mendicância que se fala da Idade Média são os franciscanos e aqueles grupos heréticos, mendicantes que ficavam andando, né, como os albigenses, né, para dizer que eles eram realmente a verdadeira religião, a verdadeira fé, a verdadeira experiência de fé, e eram um bando de herege, né? São Francisco de Assis é a resposta máxima para esse bando sem vergonha e que soluciona todo esse problema, né? Agora, começa a surgir mendigo, começa a surgir gente passando fome na rua. Revolução Industrial. E aí, consequentemente, alguém precisa arrumar uma resposta. Mas como a cabeça dessas pessoas já estava numa linha ateia, começam a surgir esses movimentos socialistas, comunistas, revolucionários, e a coisa vai se estendendo até os dias de hoje. Então, quando esse pessoal traz uma resposta, é uma resposta que já está viciada, já está perdida, né? Já são soluções ruins.
não há muito o que fazer ou o que se esperar desses grupos. Todos esses grupos que vêm com elementos revolucionários, liberais, socialistas, comunistas, progressistas, podemos dizer, é só isso que você vai esperar. Não tem mais o que esperar desse pessoal. Então quando começa aquela acusação, que vão falar, ai, você é fascista, ó, não dê atenção pra essa galera, porque é bobagem, eles são uma banda de besta. Todos eles estão seguindo ideologias, todas essas ideologias vão culminar no mesmo problema. Num mundo sem Deus, né? Numa ideia que o cara acha que consegue conceber o mundo todo, ele sabe como é que as coisas têm que ser, sabe como é que as coisas são, e ele acha que vai resolver tudo. A gente não consegue resolver nem nossa porca vida, quanto mais resolver o problema do mundo inteiro, o problema do Brasil inteiro, né? Quando o máximo que a gente deveria ter era ações concretas em pontos específicos, né, do país aí, para ver se dava uma melhoradinha. Mas parece que o negócio não é, né? O negócio é bater no peito e dizer, eu sei como é que as coisas são e as coisas não são assim. Aí a gente começa a ver problemas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, onde o pessoal às vezes quer negar questões econômicas. E aí, assim, gente, não adianta os governantes ficarem querendo bater de frente com questões econômicas. Não, porque não pode ter juros assim, não pode ter juros assado e tal, porque olha, isso aí bastava mudar. Não é. Preste atenção, gente, economia é cosmológica. Se um produto faltar, se uma matéria-prima faltar, ela faltou. Você não faz brotar do nada. Então a economia surge assim. Não surge de outra forma, não é mágico, não é estalar de dedos, muda um número aqui. Mudar um número, simplesmente você mudou o número, mas você não mudou a realidade. Você pode enganar as pessoas com números. Você pode pôr aí estatísticas boas. Você pode, o jornalista pode, o negócio pode estar tudo ruim e o jornalista fala, não, olha, tivemos grandes coisas, as coisas melhoraram. E aí você vê um desespero às vezes em alguns jornalistas, sei lá, parece que estão querendo, forçar uma situação. Não tá bom. Não acho que os jornalistas precisam ser tão histéricos como são atualmente, Fica, ai não, mas tá bom, melhorou. E aí você vai ver, mas não melhorou o que, filho? Aí a pessoa não sabe explicar, fica perdida, fica falando coisas às vezes desconexas. Eu acho que falta um pouco de honestidade de muita gente, que precisa bater no peito ideologia, ou às vezes precisa bater no peito para justificar uma vontade pessoal, talvez do próprio canal de televisão, ou então do próprio jornal, do próprio site. Eu não sei exatamente, mas me parece um bando de gente histérica. Bom, espero que tenha ficado claro. Vou repetir a frase agora sem as pausas e sem as explicações, para que fique claro para você aonde a coisa e o bicho pega aqui, tá bom? O que se opõe à doutrina social da igreja? Opõe-se à doutrina social da igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas, ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Por isso a igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou às formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, rejeita na prática do capitalismo o individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. Espero que tenha ficado claro para você e que na próxima aula nós vamos explicar um pouco do nosso papel prático diante desse mundo tão maluco que a gente precisa saber. E nós católicos, que papel a gente pode ter? Para quem se candidata, para quem nos candidata, para quem só vota, para você que tem a sua profissão, como é que você responde as coisas, Então, não fique esperando respostas prontas, Eu vou fazer questionamentos para que você, aonde você está, você possa encontrar as suas respostas. Mas nós vamos chegar a respostas. Eu tenho certeza disso. A todos vocês, que Deus os guarde.